Notícias do futebol internacional, Marcelo Beckler. Futebol não para na Europa. Boa tarde, Beckler. Tudo bem? Muito boa tarde para você, para todo mundo acompanhando o Rádio Esportes. Hoje tem bola rolando em 3 países aqui na Europa. Campeonato Espanhol volta depois da pausa para Natal e Ano Novo, e o principal jogo é entre a Real Sociedad e o Alavés, a partir das 3h15 da tarde. A Real Sociedad é um time de Liga dos Campeões, vai jogar contra o Paris Saint-Germain às oitavas de final a partir do mês de fevereiro. No campeonato inglês, o West Ham, que vem em bom momento, ganhou do Arsenal, ganhou do Manchester United, joga contra o Brighton, as duas equipes na parte do meio da tabela, tentando chegar à zona de classificação para competições europeias. E ainda tem Copa Itália, oitavas de final, a partir das 5 horas, Milan e Cagliari. É jogo único, quem ganhar se classifica para as quartas de final. Amanhã, o Real Madrid vai entrar em campo contra o Mallorca, primeiro jogo do ano, Real Madrid em casa no Santiago Bernabéu, e o Vinícius Júnior já deve retornar e jogar alguns minutos. O Vinícius se machucou com a seleção brasileira, aquele jogo contra o Equador, antes da partida contra a Argentina. A expectativa era de 2 meses até 2 meses e meio fora. O Vini retornou antes e já deve jogar alguns minutos contra o Mallorca. O Real Madrid, que não vai contratar ninguém, teve 2 jogadores com lesões sérias no sistema defensivo, o Militão e o Alaba, os 2 jogadores com ruptura de ligamento cruzado, mas não vai contratar um outro zagueiro. Vai com a conta do chá. Rüdiger e Nacho serão os 2 zagueiros do Real Madrid para os últimos meses da temporada. Valeu, Beckler. Vamos emendar com notícias da CBF. É um começo de ano com muita expectativa quanto ao futuro político da Confederação Brasileira. Alô, Wellington Campos. Alô, Cirilo. Alô, amigos da Itatiaia. Pois é, e nesse primeiro dia útil do ano, CBF e STJD estão em recesso. Mesmo assim, o interventor, Dr. José Perdiz, presidente do STJD, está vindo para o Rio de Janeiro para acompanhar todo o processo, como determinou a Justiça do Rio de Janeiro. Enquanto isso, Flávio Zisweiter, ex-presidente do STJD e um provável candidato à presidência da CBF, e Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, que está deixando o cargo, estão trabalhando em busca de apoio político, até porque na CBF os candidatos vão contar com os votos das federações, dos clubes da Série A e dos clubes da Série B também. Então, eles se movimentam articulando as suas alianças e apoios caso a FIFA, quando chegar junto com a Conmebol, segunda-feira que vem, dia 8 de janeiro, diga que novo processo eleitoral tem que ocorrer. Enquanto isso, Reginaldo Rodrigues corre contra o tempo em Brasília para tentar evitar perder o seu cargo, ele que foi afastado pela Justiça do Rio. É a briga pela cadeira máxima do futebol brasileiro. Tá certo, Cirilo? Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Há pouco falamos de CBF e também de futebol internacional. Léo, me chamou a atenção uma fala do Carlo Ancelotti. Daqui a pouquinho tem Rádio Esporte Debate, vamos falar do Cruzeiro no debate, mas só para não deixar esse tema passar. Olha o que disse o Ancelotti sobre Real Madrid, CBF, essa história toda aí que acabou dando errado e ele ficando lá no Real Madrid. Ele deu uma entrevista coletiva, né, Isso, hoje? Foi na entrevista coletiva, ele foi perguntado, abre aspas, a realidade é que todo mundo sabe, o Real Madrid também, que eu tive contato com o presidente naquele período, que era o Edinaldo. Quero agradecê-lo porque me demonstrou carinho e interesse para que eu treinasse a seleção brasileira. Me deixou muito honrado, mas dependia da minha situação no Real Madrid. Que isso fique claro para todos. Nos últimos meses, aconteceu que o Edinaldo não é mais presidente da Confederação. No fim das contas, as coisas foram como eu queria, que era continuar aqui. Fecha aspas para Carlo Ancelotti. Então não teve contrato, não teve nada, não teve acerto, não teve nada. Não, ô Cirilo, eu já disse isso aqui, eu não posso cravar, né, porque não é informação minha, mas de tanto acompanhar essa celeuma Ancelotti há muito tempo, e principalmente pela imprensa espanhola, tudo estava condicionado ao desempenho dele ao Real Madrid. A seleção brasileira era uma possibilidade? Sim, caso o Real Madrid não quisesse a permanência do Ancelotti. Ele não ia dizer não para a seleção, ou falar não vou, não quero. É a seleção brasileira. Só que tudo dependia do desempenho dele e do interesse do Real Madrid na permanência dele. O desempenho do time tem sido bom, o Real Madrid quis renovar, ele renovou. Então não tinha nenhum tratamento com a seleção, tinha uma intenção. Se eu não ficar aqui, eu posso sim
trabalhar na seleção brasileira, seria uma honra. Não vejo nenhum problema no Ancelotti nisso. Vejo problema na forma que a CBF tratou isso. A CBF contou com o Real Madrid não querendo o Ancelotti ficando livre no mercado e vindo para a seleção. O presidente anunciou o Ancelotti. Pois é, e colocou um treinador interino, inclusive esperando o Ancelotti. Só que condicionado à vontade do Real Madrid. O Real Madrid quis a permanência dele, ele ficou. Normal, né, Edu? Tudo que não tem papel, tudo que não tem assinatura, é a versão de um contra a versão de outro, né? O Edinaldo não deu a versão dele pública ainda, né? O Ancelotti fala o que ele quer, o Edinaldo fala o que ele quer. Mas entre Ancelotti e Edinaldo, sinceramente, eu não conheço nenhum dos dois, mas eu confio mais no Ancelotti. Então, e é o cara que foi ao microfone que falou. Acho que até pela resolução, como se deu a resolução, acho que a versão do Ancelotti tá facilmente confiável, né? Parece que lá ficou só com o Edinaldo. E assim, cara, não tem nada contra o Edinaldo. O Edinaldo, ele tá saindo da CBF, não é porque ele fez algo errado, é porque a condução da eleição, de colocá-lo lá, que não foi da maneira correta, enfim. Mas entre um e outro, eu fico com a versão do Ancelotti, até porque foi quem veio a público, quem explicou e quem realmente deu uma versão, né? A gente precisa sempre das duas, mas quem quis falar foi só uma das partes, fazer o quê? Eu tô ansioso por uma entrevista do Edinaldo Rodrigues nesse começo de ano.